A pressão, olha só, ouve. Mas é porque, querendo ou não, você tem uma pressão de coisas que você tem que ser e coisas que você tem que fazer. Bingo. Interessante. Interessante, repare. Os homens parecem ter uma predisposição a buscar essas religiões que mostram pra ele um senso de dever e de ser. Enquanto que as meninas parecem que naturalmente buscam se libertar do dever para ser. Umbanda, sou bandista, mas tô me afastada da religião. Umbanda. Hoje em dia, não tô indo. Sem dinheiro pra pagar pra ir, basicamente. Tipo, não é longe, mas de moto na chuva não dá. Aí caro também não dá. Carro demora muito. E geralmente sai do trabalho, tipo, com um tempo de 20 minutos pra chegar lá. Então, tipo, eu tenho que sair do trabalho diretão. Não dá, velho. Então, tipo, é meio complicado essas questões. Mas eu planejo voltar aí. Assim que eu tirar minha CNH, eu não vou andar a pé mais, nunca mais. Nem pagar R$1 de Uber. Eu me vi muito perdida, sozinha, miserável, pobre, de espírito, podre. Me vendo uma pessoa extremamente melancólica, malvada, ruim. E eu falei, velho. Como é que é? Tá até rápido pra quem fala muito rápido. Vamos lá. O que você se via? Eu não vou andar a pé mais, nunca mais. Nem pagar R$1 de Uber. Eu me vi muito perdida, sozinha, miserável, pobre, de espírito, podre. Me vendo uma pessoa extremamente melancólica, malvada, ruim. E eu falei, véi, temos que mudar isso. E eu falei, tipo, vou acreditar em Deus. Deus. Tu parece, mano, esse cara lá em cima, esse cara, velho. Um dia eu tava chorando muito. E eu falei, tipo, véi, por favor, tipo, tira esse sentimento de mim, porque eu vou ser melhor, sabe? Se eu merecer me sentir melhor, eu vou ser melhor. E no dia seguinte eu acordei muito melhor. Muito melhor. E aí eu falei, mano, eu tenho que ser melhor agora. Então, tipo, todo dia eu estou sendo melhor agora porque me tirou do pior momento da minha vida. Pode ter sido Deus? Pode. Pode ser só eu mesma, tendo uma última voto de esperança? Provavelmente, também. Meu pai falou uma coisa, meu pai era evangélico, ele parou de ser. Mas meu pai falou um negócio que é sobre enquanto há vida, há esperança. E eu considero que cheguei num ponto que eu não tinha mais vida. Eu não vivia. Então eu não tinha como ter esperança. E aquele foi meu último de esperança, sabe? Meu último socorro, pedido de socorro. E alguém atendeu. Eu mesma, talvez? Talvez Deus? Talvez meus guias? Talvez Exu? Talvez Maria Padilha? Talvez Jesus Cristo? Talvez Deus? Talvez eu mesma? Talvez o remédio psiquiátrico? Talvez o lixo ter acordado e bate na porta? Talvez. Mas é muito mais confortável acreditar que ele tá aqui, sabe? Protegendo e cuidando de mim. Eu sou cristão da Igreja Presbiteriana. Primeiro homem. Do Brasil e de linhagem calvinista. Foi a interpretação que eu achei mais correta em relação às Sagradas Escrituras. Como cristão, nós somos chamados a ser gratos a Deus por todas as coisas que a gente tem, independente do que seja, mesmo na miséria, na riqueza. Então eu acho que essa condição de satisfeito é algo que deve ser buscado. Óbvio, eu não consigo ser satisfeito o tempo todo porque eu sou um ser humano. E seres humanos têm seus defeitos e têm desejos também que são completamente válidos. Eu tenho vários desejos, eu tenho sonhos, tenho vontades. Mas eu acho que essa é a condição que hoje eu tenho na maioria dos dias, não todos. E é o que eu mais busco ter, é ser satisfeito. É aquele negócio. O cristão, ele tem que entrar em todos os espaços. O cristão, ele vive uma sociedade, a sociedade tem muitas pessoas diferentes. O cristão não tem que ter medo de conviver em espaços com pessoas que cometem pecado. Quando você tá nesses espaços, que pessoas que cometem pecado, pessoas que não são tementes a Cristo, você vai pecar junto? Se o espaço for nocivo, que ataca alguma coisa, algum pecado que pra você é muito fácil de você cair, sai desse espaço. Agora, só o que você resiste, fique lá e seja uma boa testemunha. Fique lá e seja Tá vendo? Esse é o primeiro rapaz. Aqui um exemplo de Cristo. Hoje é um católico. Ele encontrou o Talvani. Vamos ver. Hoje em dia, eu diria que não. Mas eu fui criado no contexto da Igreja Católica. Fui criado numa família católica, né? Pelo menos família dentro de casa é católica. Sempre frequento a Igreja Católica. Fiz minha catequese e crisma na comunidade da igreja do bairro. E só que, mano, eu não lembro em que momento, mas, tipo, na catequese, beleza, eu lembro que, foi um período que eu ainda estava conectado com a igreja, eu ainda me sentia, de certo modo, alguma coisa espiritualmente, mas se for olhar, tipo, na crisma, mano, eu não sei onde eu me perdi, mas na crisma eu já não queria mais. Mas sabe aquele bagulho, tipo, você faz por contenção de danos também. Você não faz tanta questão de largar o bagulho pra não arrumar problema com os pais. Não vou largar agora. Vamos crismar, beleza. Bom que você arruma até um jeito de casar na igreja católica no futuro, se for possível. No momento, eu tô num momento bem espiritualizado, sabe? Beleza. Segundo homem, né? Um presbiteriano, o outro católico. Agora a segunda mulher. Minha vida, eu tô frequentando alguns centros de Umbanda. E eu tô gostando. Então, em partes, eu tô indo procurar essa parte espiritual. Eu tenho alguns amigos da Umbanda, e aí eu tava comentando e tudo mais com eles. Eu, em partes, nunca deixei essa parte espiritual se esvair completamente. Ela só ficou ausente, de certa forma. É que eu nunca senti uma necessidade
pulsante de estar correndo atrás de espiritualidade, sabe? Eu só fui com calma nisso, porque eu tinha coisas mais importantes pra cuidar no momento que eu saí da igreja. Mas é porque, querendo ou não, você tem uma pressão de coisas que você tem que ser e coisas que você tem que fazer. Pra você... Interessante, né? Olha o que ela falou aqui. A pressão, olha só, ouve. Mas é porque, querendo ou não, você tem uma pressão de coisas que você tem que ser e coisas que você tem que fazer. Bingo. Interessante. Interessante, repare. Os homens parecem ter uma predisposição a buscar essas religiões que mostram pra ele um senso de dever e de ser, enquanto que as meninas parecem que naturalmente buscam se libertar do dever para ser. Os homens parecem buscar responsabilidade porque veem na responsabilidade no dever propósito, enquanto aparentemente elas encontram prisão, cobrança, fardo. Minha análise tá muito equivocada ou não? Comente aí. Pra você continuar como uma comunidade unidos a fés e preceitos, tá ligado? Não é culpa deles. É você que escolhe estar lá. E eu... Não é culpa deles que eles são assim. Ah, muito bom. O jovem é uma parada massa demais, né, velho? A sociedade, tipo assim, ó, tudo que tá construído em torno dela foi construído e é mantido porque a sociedade operou dessa forma até aqui, tá ligado? E ela tem, tipo assim, a arrogância de olhar pra tudo e falar, não é culpa deles que eles são assim, não são como eu, livres, tá ligado? Tipo, você não estaria aqui se fossem assim desde lá de trás, tá ligado? Ia ser, pô, uma parada meio tribal, meio, tá, tudo operado pelo instinto, pela liberdade, só isso. Sem senso de dever, sacrifício, propósito. Samba, cara, que distância, velho, eu não enxergo ela, tá ligado? Cara, cadê a menina? Ela vai falando e eu tô tentando enxergar. Eu não consigo ver ela e os caras perto. Olha a fala dos caras. Eu achei mais próximo das escrituras, da doutrina, não sei o que, tal. O outro até, o Talvani, ele até foi mais assim, né? Mais negócio que ele falou assim, não, eu pensei em deixar pra sair depois, mas depois você vai ficando, se integra, entende as coisas, pá. E ela criticando o dever que há ali, sabe? A cobrança do ser. Escolhi que, naquele momento, eu não podia estar tão pilhada em seguir os dogmas e não cometer pecados. E eu tava muito confusa e muito perdida. E me fez bem. Ela deixou bem claro, né? Eu não podia ficar muito pilhada em seguir os dogmas e não cometer pecados. Foi bom, eu gostei dessa fala aí. Pelo menos é honesto, entendeu? Não, eu soube o que era pecado e tal, e eu fiquei naquela, pô, eu não quero ficar pilhada aqui em não cometer esses pecados. Eu quero ter a minha liberdade para cometer esses pecados. Aí, mas é sem julgamento. Mais no sentido de, tipo, eu me sentia muito ansiosa na igreja. Melhorou a minha ansiedade, eu não precisava mais parar uma parte do meu dia pra fazer isso. Eu tenho mais tempo pra ficar comigo mesma. Isso, em certos momentos, me ajudou. Talvez no futuro eu volte. Talvez no futuro eu vire da Umbanda. Mas eu não sei. Nunca fui apresentado a nenhuma religião, mas eu acredito. Aí, ó, um cara que nunca foi apresentado a nenhuma religião. Assim, eu acredito em Deus, mas eu não sei se a minha crença é em Deus ou se a minha crença é só de que, tipo, não é possível que tudo isso surgiu do nada, tá ligado? Se eu pudesse falar, tipo, Murilo, você tem alguma religião? Não. Você acredita em alguma coisa? Fé. Tipo, fé, apenas. Eu tenho fé de que as coisas... Ou seja, ele só acredita que as coisas não foram do acaso. Só isso. Mas ele não acredita na pessoa de Deus, que tem essas vontades escritas na Bíblia e tal. Coisas podem acontecer se a gente querer muito, mas eu acho que a fé, ela move a gente não por uma questão religiosa, mas por uma questão de interna. Então, por exemplo, nossa, eu tenho muita fé de que eu vou conseguir um trabalho esse ano, vou conseguir ganhar dinheiro esse ano. Será que essa fé só não é uma coisa que está te movendo na sua cabeça? Eu acredito muito porque já teve casos e casos de, tipo, eu pedir algo, eu mentalizar algo muito forte, ou fazer promessas e isso se realizar. Igual, toda vez que eu vejo aquela plantinha que você pega e assopra ela e faz um desejo, isso também já aconteceu comigo. Eu vou pegar. Eu acho que eu não gosto de religião, eu gosto de espiritualidade, né? Qual a diferença? Vamos ver, qual a diferença? Eu acho que religião eu vou me fechar muito numa vertente específica e quando eu não quero isso, eu quero consumir tudo que faz sentido pra mim. Algumas pessoas vão achar isso errado, claro, mas é o que eu acredito e é o que me faz bem. Mas uma parte da minha família sempre foi muito devota, crente, como quiserem falar, de São Jorge. E eu sabia disso, mas nunca foi algo que me chamou a atenção. Até que um dia, isso veio na minha cabeça do nada. E aí eu fui pesquisar a oração de São Jorge. É aquele meme, né? Eu abri a Bíblia e tive um êxtase maior do que a cocaína. Vi a oração e eu falei, nossa, caralho, né? É um babado mesmo. Esse São Putz. O Jorge, ele é do babado. Ela é muito importante pra mim. É muito grande. Mas eu acho que foi aí que eu comecei a me interessar mais. Eu comecei a sentir coisas em relação à religião e sentir coisas em relação a São Jorge. E eu acho que eu fui me conectando. Então eu passei a ir em centros espíritas, a ir na missa católica,
a ir em culto familiar, culto no lar, e depois de um tempo veio o terreiro, né, de Umbanda. Eu acho que é um dos lugares que eu... Cara, é bizarro. Note o padrão. Eu não sei se esse cara buscou esse padrão, ou se ele pegou jovens aleatórias e deu essa sorte aí, ó. As meninas tudo caindo pra macumbaria, tá ligado? Pra bruxaria, ou sei lá o que, bruxinhas, né? Tem moda das bruxinhas, né? Que faz feitiço e tal, um pro outro. E os caras indo pro cristianismo. Ou se abstendo. É um cara que acredita que Deus existe. mais gosto de frequentar hoje em dia. Eu não sei, depois que eu comecei a frequentar tantos lugares e Olha lá. pegar pra mim Aí o que faz repete a sentido mesma e galera, descartar tá o que não. É inegável o padrão. É inegável o padrão. Bizarro, velho. A maioria das meninas se descamba ali pra um espiritualismo ali meio feiticeiro, tá ligado? Um lance meio umbanda, que banda, tá? E os caras vão pro cristianismo. No cristianismo nós cremos que essas religiões elas são de procedência demoníaca. Essas visões teológicas elas são de procedência demoníaca. Então por que quando são neutros ali, macho e fêmea, o macho tende a seguir para a luz naturalmente e a fêmea para a treva? Alguém me ajuda aí nesse problema que eu tô colocando no quadro aí, ó. Armei uma conta pesada. Alguém faz essa conta pra mim, por favor? O que acontece? O que acontece aí? Alguém tem alguma sugestão? Mande o seu áudio aqui no LivePix. Que naturalmente os caras se inclinam para a luz. Que é isso, cara? Bruxinhas? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat, galera. Irmão mandou R$1. Que merda está acontecendo com essas mulheres? Falando de espiritualidade da boca para fora, mal sabem elas que estão se conectando com entidades reais que vão usá-las. Foi mal, mas são muito burras. Obrigado, irmão, pelo apoio ao canal. Cara, é porque é o seguinte, ó. Elas vão fazendo, vão experimentando coisas, tá ligado? E você coloca teu corpo ali para a experiência daquela situação, daquela religião, certo? As experiências espirituais daquela situação ali, daquela proposta. Cara, você tem que ter ali, meu irmão, um cuidado sinistro, porque você vai colocar você mesmo, teu espiritual, para ter as experiências, então não faz sentido. Não, eu fui lá e fiz mesmo, me baixou em mim. Que isso, velho? Você não viu? Olha, teve um momento ali de crise minha, e eu cheguei e falei assim, tira esse sentimento de mim, tô me sentindo extremamente mal. Quando eu acordei no dia seguinte, sumiu. Foi Deus? Não sei. Foi Jesus? Não sei. Foi Maria Padilha? Foi Exu? Foi algum? Falei, caraca, velho. E se você reparar, o que acontece, que faz muitas falarem assim, pô, pode até existir, mas, pô, eu não quero seguir totalmente, eu quero experimentar a espiritualidade, não virar uma religiosa, a chave tá naquilo que aquela mocinha tinha falado. É muita pressão em você buscar um ideal de ser, de se tornar, de se abster, de praticar. E você tem aquela doutrina pra seguir e os pecados que não se deve praticar. Olha tudo que a menina falou. Você consegue perceber o peso do qual elas tentam fugir. Beleza, eu não tô aqui dizendo assim, ah, tá vendo? Não, cara, tipo, é uma leitura. Elas estão dizendo e a gente tá analisando a coisa, certo? É assim que as coisas funcionam. Os homens aparentemente não têm ali uma, como se diz, uma dificuldade de seguir uma religião que diz, olha, se você pegar um monte de mulher, você tá em pecado. Se você entrar em fornicação, em prostituição, você está em pecado. Você tem que manter uma vida casta até se encontrar uma mulher para você casar e procriar e ter filhos. Você é o homem, você tem esse papel e tal. O cara parece não ter muita dificuldade de aceitar essas coisas. São deveres. E a constituição desses deveres e essas práticas de fé te levam a um ser. Isso parece ser muita pressão para elas. Como se a vida perdesse a graça, uma vida cheia de regras, do que fazer, o que não fazer e tal. O que é esquisito, né? Porque tudo na vida, a vida está cercada de leis. Existe a lei da física, quanto também existe a lei alimentar. A alimentação é a melhor metáfora para falar sobre o espiritual. Você quer viver uma vida em que você não tenha nenhuma consequência por comer qualquer coisa que faça muito mal? Em que mundo você vive, tá ligado? Você quer inventar um mundo artificial e viver nesse mundo onde essas coisas não fazem mal? Porque aqui fazem. Aqui faz mal, pô. Então, às vezes é difícil, né? Tipo assim, você olha a coisa e fala, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Acabei de colocar no chat o link do vídeo do professor Jane. Qualquer um aí que clicar, só me diz, me sinaliza se você consegue abrir o vídeo. Isso é um problema meu aqui, né? Eu que não tô conseguindo ver. Perdi a mensagem do cara, velho. Eu odeio quando isso acontece. Douglas Libertário comenta, daqui 100 anos... esse tipo de gente não existirá mais. Isso é verdade, Douglas, isso é verdade. Daqui, não é 100 anos, daqui alguns anos, né? Peraí, o que você quis dizer com daqui 100 anos esse tipo de gente não existirá mais?
Porque se você estiver falando daqui a algumas gerações, essas pessoas elas não vão procriar. Logo, elas vão existir, vão estar velhas, né? Mas elas não vão procriar. Isso não pode acontecer, cara, daqui 100 anos. Podem nascer outras pessoas que vão se tornar igual a elas, né? Entendeu? Algumas pessoas nos anos 70 deveriam ter falado assim... daqui muitas décadas não vai ter gente igual esses hippies aí. E aí na nossa época apareceu gente muito pior que eles, entendeu? Então, não sabemos, né?